Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Você, seja bem-vindo ao nosso programa na edição de hoje. Já passou a semana do Carnaval, né? Estamos na semana do Carnaval, né? Durante esta semana, terça-feira de Carnaval, hoje quinta-feira, e vamos então falar um pouco sobre um curso também que tem a trazer muito para você que está acompanhando o programa de hoje. Então vamos falar sobre o curso de Processos Químicos e para isso convidamos a professora Ana Carolina Brantes, ela que é coordenadora do curso de Processos Químicos da Uninter. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, estou muito contente de estar aqui. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, professora. Então, vamos falar um pouco desse curso e para falar um pouquinho da história, né, do currículo da professora. A professora é doutora em Engenharia e Ciência dos Materiais pela Universidade Federal do Paraná. Apresentou em 2018 a sua pesquisa de pós-doutorado em Engenharia Mecânica, também na UFPR. Atualmente é coordenadora, além do curso de Processos Químicos, curso de produção de cerveja, que a gente falou, conversamos durante a semana passada. Você pode ouvir aí, acompanhar pelo YouTube aqui da Rádio Uninter nos episódios anteriores. E a professora também faz parte da Escola Superior Politécnica da Uninter, é integrante do Conselho de Pesquisa, tem experiência na área de utilidade, gestão de projetos, eletroquímica e corrosão. E aí, para a gente falar do curso CST em Processos Químicos da Uninter, ele tem como objetivo formar cidadãos e profissionais ecléticos com visão crítica, humanista, comprometida com as transformações econômicas, políticas, sociais e tecnológicas. Ele também precisa ser consciente de princípios éticos, morais, de cidadania, responsável pela preservação do meio ambiente e também dos recursos naturais, seja também da sustentabilidade social e empresarial. E aí, professora, me surge uma curiosidade, acho que é bacana a gente falar, como que se dá um processo químico, como é que ocorre de fato essa transformação? Às vezes a gente escuta tanto falar, mas como que ele ocorre na prática? Que é, né, o processo químico, né? Bom, se a gente for pensar na parte do termo químico propriamente dito, um processo químico, ele afeta uma molécula, tá? Ele faz com que aconteçam um remanejamento de átomos, uma adição, uma retirada de átomos de uma determinada substância, de uma molécula, e faz com que uma determinada substância se transforme em outra, né? Então, imagine a água oxigenada, ele é H2O2, né? Se você deixar em meio ambiente ou em contato com a água, ela se degrada naturalmente. Em quê? Em H2O, que é água, e oxigênio. Então, isso é um processo químico, né? É um processo de que eu tive uma transformação de um produto em outro, praticamente isso. Se a gente for tratar isso de uma forma industrial, o termo processo químico, ele abrange muito mais coisa, tá? Ele abrange também a questão de ser tratado como processos de transformação em geral, né? Ele está muito mais relacionado à indústria química e não somente à transformação química, né? Então, na parte industrial, essa transformação acontece numa operação unitária que nós chamamos de reatores, mas um reator só não faz nada. Então, existem vários outros equipamentos que daí normalmente são transformações físicas de separação, mistura, moagem, normalmente separação, mistura, moagem, pressurização, troca de calor, que estão ali para dar o subsídio naquele processo. Então, industrialmente, quando a gente fala em processo químico, ou indústria química, a gente acaba abrangendo também essas transformações físicas, não somente o processo químico. Agora, no termo químico, propriamente dito, é a molécula que se modifica e transforma as outras, né, uma substância em outra, digamos assim. Legal, professor, iniciar, né, explicando esse conceito, acho que é importante, né, para a gente dar um pontapé inicial. E falando sobre esse profissional, né, o tecnólogo,
né, ele vai atuar em conjunto justamente com engenheiros químicos, né, ou sanitaristas e outros profissionais, né, fazendo então essa ponte. E aí como que a gente pode abordar um pouco dessas atividades desse profissional, né, do tecnólogo, né, em processos químicos, né? O que ele desenvolve no cotidiano dele, no dia a dia? Qual que é a rotina? Sim. Vejam, o tecnólogo, a profissão do tecnólogo, ela é razoavelmente nova no Brasil, né? Então, teve ao início dos cursos de tecnologia, os formandos, os egressos ficavam um pouco perdidos, não se sabia muito o que eles faziam, né? E uma coisa que o aluno e o egresso precisam saber é que eles não são técnicos, né? Então, o objetivo do curso de Tecnologia de Processos Químicos da Uninter não é formar analista, tá? Às vezes eles falam, o objetivo, o químico, o técnico em química, ele tem toda a habilitação de realizar análises. E não é esse o objetivo, não é preciso tirar um curso superior para isso, né? Então, o objetivo no nosso curso é trabalhar ter um pouco mais de complexidade nesse trabalho, que é o quê? A supervisão do trabalho, né? O que se percebe muito na parte industrial? Porque o nosso foco o foco do curso é muito direcionado à parte industrial, tá? O que se percebe? Se percebe que a gente tem uma parte operacional. Normalmente, indústria química, a empresa solicita que esses operadores tenham um curso técnico, né? Química ou semelhantes. Se não tem curso técnico, eles fazem treinamento. A gente falou até em off aqui sobre uma empresa, né, que ao contratar, ela treina todos os seus profissionais, ela pede lá o perfil mínimo, né, ensino médio, ensino superior, e depois a especialidade é o treinamento interno pela universidade interna dessa empresa, tá? Então, esse corpo operacional, ele ou é exigido nível técnico ou é treinado pela própria empresa. Só que, eu sempre falo, os operadores querem crescer na empresa, né? E qualquer cargo de supervisão, gente, é exigido nível superior, tá? Supervisão, de gestão. E aí, o que se tem, né, numa árvore hierárquica profissional típica de uma indústria, né? Você tem a parte a gestão, tem a parte operacional e a supervisão logo em seguida dessa parte operacional costuma às vezes ser engenheiros, né? Engenheiros, às vezes químicos industriais também. Só que o engenheiro, principalmente, ele está muito mais focado não na parte do dia a dia, né, na parte da gestão cotidiana de chão de fábrica, que a gente chama, né? Ele precisa atuar na parte de projetos, na parte de otimização de processos, né? E ele não consegue. Se ele estiver ali na supervisão do dia a dia, ele não faz nada, porque ele resolve problema o dia todo. É sério, eu fui engenheira de chão de fábrica. Você não consegue trabalhar praticamente fora daquele teu dia a dia de resolução de problemas, tá? Pensar, né, sair da caixa, que o engenheiro precisa fazer, se não tiver alguém que dê um embasamento para ele, que ele consiga confiar de que o dia a dia, né, o problema do dia a dia vai ser resolvido para ele poder pensar, ele não consegue se dedicar. Então, a ideia desse tecnólogo é pegar essa lacuna, né? O ideal é que a gente, né, pensa que o ideal seria alguém com experiência já nessa empresa, na parte operacional, que queira crescer e que esteja trabalhando num cargo de supervisão diretamente focado à operação. Então, é ele que vai estar gerindo esses operadores. Quando o operador não dá conta de algum problema, é ele que vai orientar. É ele que vai ver a empresa como um todo. Se precisa de manutenção, é ele que vai solicitar. É ele que vai cuidar da matéria-prima que está entrando, que está saindo. Tudo no hoje. Tudo no hoje. O que está acontecendo hoje? O problema que eu tenho que resolver agora, né? Para quê? Para que o engenheiro dessa empresa possa pensar no futuro, né?
Pô, eu quero aumentar, eu quero melhorar a qualidade do meu produto. O que eu tenho que fazer nos próximos 5 anos? E para que ele possa fazer isso, alguém tem que cuidar do hoje. Então, esse tecnólogo do nosso curso, ele está muito focado para isso, né? Tanto que as disciplinas, tem as disciplinas de base, que é a parte química, para entender o porquê que as coisas acontecem. Tem muita disciplina industrial, para entender os equipamentos. E as disciplinas de gestão, para poder fazer poder conversar com todos da empresa. Correlacionar nessa parte de gestão, né, relacionada à parte, né, de química. Então, ele está fazendo meio campo ali. Meio campo, é o termo. entre a operação diária e o pessoal dos bastidores, né? Que a gente fala que não é a atividade fim, né? A atividade fim é a indústria que está lá produzindo, né? Mas tem toda a parte de suporte. E aí essa pessoa precisa conversar com essa parte de suporte. Porque é ela que vai, por exemplo, definir se uma determinada manutenção precisa ser feita imediatamente ou pode postergar para a semana que vem, né? Porque para o operador que está lá do lado da válvula, aquele defeito tem que ser corrigido na hora. Sempre, né? Porque é ele que está cuidando e ele está lá operando com aquele problema, né? Agora, a pessoa que está atrás, enxergando o processo como um todo, ele vai olhar, olha, não, mas eu consigo manter e priorizar uma outra manutenção que é mais crítica, por exemplo. E aí, não é a manutenção que vai definir isso, é o cara da operação que tem que definir, sabe? E o operador mesmo, ele está muito focado num único equipamento ou num único processo, e esse supervisor não, ele tem que entender do início ao fim, porque ele tem que ver todo o processo, né? Não pode esperar com que o produto saia com defeito lá no final, ele tem que tentar identificar um problema durante o processo, né? Que talvez aquele que esteja direto no equipamento não enxergue. Então, é uma visão bem amplificada, e por isso que eu digo que é de muito mais responsabilidade do que o nível técnico, né? Então, você passa a assumir aí mais responsabilidade e atua, né? E atua de forma, mas como eu comentei, a curto prazo, né? No hoje, normalmente, né? Hoje, semana que vem, né? Não é para o ano que vem, já não pensa muito, não. Aí, e também, né, para a gente falar um pouquinho desse aspecto, o que a gente pode falar em relação ao mercado de trabalho, professora? A gente tem diferentes áreas, se a professora puder falar um pouquinho, né? Acho que as características vão acabar mudando, né? Diferentes tipos de indústria. A gente tem indústria química, farmacêutica, automotiva, alimentícia, petroquímica, eletroquímica, de produção de insumos e outras. Muitas que também coisas. Pode ser que eu não tenha citado aqui, mas tem características diferentes, né? Esse curso, né, o egresso, o tecnólogo em processos químicos, ele é bem versátil, sabe? Por quê? Porque qualquer indústria vai ter um processo para ele trabalhar, né? Não que seja, não necessariamente um processo de reação, de transformação química, mas qualquer indústria, até de manufatura, uma montadora de carro, você fala, o que o cara de processos químicos vai estar fazendo? Tem o processo de pintura, tem o processo de proteção eletrostática, fora a parte de tratamento de efluentes, a parte de geração de energia vapor, produção de caldeira, tratamento de água de resfriamento do sistema. Então, existem, eu falo que processos químicos, assim como outros cursos que são cursos mães, que eu falo, né? Tem muitos cursos que são especializações, como a gente falou de produção de cerveja. Produção de cerveja é uma especialização de processos químicos, né? Agora, processos químicos, o aluno, ele, quando vai fazer um curso desse, não necessariamente ele sabe aonde ele vai trabalhar, né? Se ele já estiver dentro da fábrica, beleza, ele quer crescer dentro da empresa, ele vai crescer. Mas se for um aluno recém-saído do ensino médio, e, puxa, gostou, quer fazer, ele ainda não sabe a área que ele vai se especializar, né? Então, ele pode ir trabalhar numa indústria de alimentos, que tem as suas particularidades, que tem uma parte de biossegurança forte, que é uma indústria fechada, não é uma indústria pesada, aberta, como uma petroquímica, uma refinaria de petróleo, coisa do gênero.
Tem gente que vai para biotecnologia, tem gente que eu fui para petroquímica. Eu escolhi para petroquímica? Eu fiz uns cursos na área de petróleo e tal, mas foi onde apareceu um curso de uma seleção para trainee e eu passei e ali eu fiquei, ali eu obtive minha experiência na área de petroquímica. Então o pessoal pode, a parte de eletroquímica normalmente também é a parte de produção de baterias, de revestimentos niquelados, cromados, esse tipo de coisa que precisa de gente, né, na parte química, que a gente chama muito do profissional da química em si, né, onde você precisa. E então, assim, são várias as áreas mesmo, assim, são imagináveis, praticamente todas as indústrias que você for pensar, não é só, porque a indústria química, ela é um guarda-chuva, né, então tem a indústria química que, se for ver, quer dizer, produção de produtos químicos. Vai produzir soda, vai produzir ácido clorídrico, né? Agora não, é muito amplo. Eu falo que tudo é química, então qualquer indústria, né, pode ter um processo, um tecnólogo de processos químicos atuando em alguma etapa do processo. Então a gente vê então essa dimensão, né, de oportunidades de trabalho, diferentes tipos de indústria, né, que a professora trouxe vários exemplos bem legais aqui, né, para contextualizar. Claro que a gente citou alguns, mas deve ter inúmeros tipos são aí, infinitos, né? E aí, a gente pode falar um pouquinho o que esperar, né? A gente pode falar um pouquinho desse perfil profissional, né? Como que a cabeça, né, desse aluno que está começando, né, quando ele entra no curso, como que você observa e também como que você espera que esse profissional, né, durante o curso, né, quais são as habilidades, já puxando também as habilidades e competências que ele vai desenvolver, né, ao longo do curso. Então, primeiro falar do aluno, né? Então, o candidato, né, ele leu, viu lá o curso, viu a grade, né, ele vai perceber já de que ele precisa de algumas características, né? Principal é um aluno com afinidade com exatas, tá? Por quê? Porque ele vai ter matemática, ele vai ter física, ele vai ter química e vai ter disciplinas específicas industriais que utilizam dessas bases, né? Então, o aluno que não gosta de calcular, que não gosta de deduzir fórmula, né? Aluno que não gosta de ler os livros técnicos da área de exatas, ele vai ter mais dificuldade. Por que eu digo que vai ter mais dificuldade? Porque, às vezes, ele já é o operador da indústria química. E ele não tem muita opção, né? A gente não pode só pensar no nosso aluno como um aluno recém-saído do ensino médio, né? Então, eu tenho muitos alunos com mais de 40 anos e a vida profissional dele é dentro daquela empresa. Então, ele pode não ter afinidade com a parte de exatas, mas ele precisa fazer um curso para subir de nível na carreira. Então, ele vai ter mais dificuldade, não é impossível, mas ele vai ter que se dedicar um pouco mais, porque sim, vai ter esse tipo de disciplina, né? Então, a primeira etapa aí do curso são essas disciplinas de base na área de exatas. Depois disso, aprendido essas partes exatas e tudo mais, vai ter as partes mais industriais, as disciplinas que são intermediárias, que é para compreender os equipamentos industriais, né? Uma outra coisa vai precisar ler bastante na parte de gestão, né? Você é da administração, né? Então, nas disciplinas de gestão, é o lado oposto das exatas, né? Você tem que ler, tem que grifar, tem que resumir, porque senão não compreende. Estudo de caso. Estudo de caso, senão não consegue absorver todas as informações. Eu, particularmente, já não gosto muito de ler. Eu sempre fui daquela que começava a fazer os exercícios, aí quando eu não sabia resolver, que eu ia ver no livro como é que funcionava, né? Mas eu também tive disciplinas assim, eu fiz, né, o curso de gestão de projetos, tive que ler bastante, né? Então, vai ler, vai escrever. Precisa ter, se não, claro, isso é uma habilidade que vai ser desenvolvida no curso, de você poder trabalhar com outras pessoas. A gente incentiva muito o trabalho em grupo, mesmo à distância, né? Então, isso ele vai acabar desenvolvendo durante o curso. E, assim, uma coisa que é muito interessante que ele tenha é uma proatividade, porque esse posto dessa supervisão diária
tem que ser proativo na resolução de problemas, né? Não dá para esperar o problema aparecer. Então, você já tem que ficar meio que ligado, pensando no que aquilo pode acarretar. Então, tudo que a gente toma de decisão, a gente já tem que pensar nas consequências, para evitar qualquer tipo de problema, né? Então, é bom que esse aluno tenha esse perfil, né? De gostar de resolver problema. Ele não chega a ser um engenheiro. Mas a gente vai falar de conselhos mais para frente e eu vou explicar um pouquinho. Ele não é um engenheiro, mas ele está quase no perfil do engenheiro químico em relação a essa proatividade de resolver problemas, tá? E aí o aluno que vai sair, ele vai sair com o quê? Com conhecimento de química suficiente, né, isso é importante, para atuar num processo. Ele não, se você chegar para ele e perguntar, me dê uma molécula orgânica desse tamanho e fale o nome dessa molécula orgânica, ele não vai saber falar, né? Mas se aquela molécula orgânica fizer parte do processo dele, ele sabe o que acontece com ela. E aí ele vai saber o nome porque está trabalhando com ela, né? Mas ele tem ferramentas para aprender o processo específico, porque como ele pode trabalhar em qualquer lugar, não tem como eu ensinar para ele tudo. Então, ele vai ter ferramentas para que ele possa aprender dentro da fábrica aquilo que interessa para aquela fábrica, né? Ele vai ter conhecimento dos equipamentos, né? Então, ele sabe quais são os equipamentos e como que eles operam. Não necessariamente ele vai sair operando o equipamento, mas ele sabe o que é um reator, o que é uma torre de resfriamento, o que é uma caldeira, o que é uma coluna de destilação. Ele vai saber como que opera, né? No momento que abrir um equipamento desse para fazer uma manutenção, ele não vai levar um susto, pensar, puxa, eu não sabia que era desse jeito, né? E ele vai sair com características de gestão, então ele vai saber como que ele vai gerir a equipe dele, como é que ele vai se conectar com as outras equipes, como o trabalho dele afeta as outras equipes, que isso é muito importante, né? Então esse é o nosso perfil, o perfil do nosso aluno, que é saber, né? E uma vez eu ouvi de um gestor, saber falar a língua da operação e da gestão. Tem que saber falar as duas línguas, né? Porque ele traduz. Se o gestor for falar com o operador, eles não se entendem. Os termos são diferentes. Né? Não é nem o palavreado português, é os termos mesmo. Né? Um termo mais técnico, um termo mais administrativo. Mas tem que ter alguém que esteja ali no meio fazendo essa tradução. E ele vai estar lá também, com esse perfil. É legal, professora, trazer essas características, tanto em relação ao perfil profissional, né, e também em relação a essas habilidades e competências que esse profissional precisa estar, né, lidando com as atividades diárias, principalmente dentro da indústria, né, que tem esse envolvimento dos processos químicos. E aí, professora, a gente também poderia falar um pouquinho sobre, né, como a professora comentou, falar sobre essa questão, né, como que após a formação é possível o aluno obter, né, o registro em conselhos profissionais. Isso. Como que funcionaria esse processo? Então, antes de tudo, a gente precisa explicar um pouco o que é um conselho profissional, né? A gente precisa diferenciar, porque muitos alunos, né, e alunos formados, e não era problema da Uninter, é algo geral, né? Saber que um conselho não é um sindicato, né? Então, ele não está em benefício do profissional. O conselho está em benefício da sociedade. Então, ele te fiscaliza para que você não tome nenhuma ação que prejudique a sociedade. E quando a gente fala num processo químico, isso quer dizer que não vai contaminar meio ambiente, que não vai explodir, que não vai matar ninguém, né? Isso que é a questão, assim, colocando nos limites dos problemas, né? Que o conselho vai fazer, ele vai te controlar. É a questão dos princípios éticos profissionais. Sim, também. Mas assim, você vai, por exemplo, quando você assina uma RT, que é a de responsabilidade, a anotação de responsabilidade técnica, você está assumindo civilmente que você é responsável por aquele processo. Então, se acontecer qualquer problema, a indústria ela é coparticipativa, mas você é o responsável.
né? E quem que está dizendo? E perante quem você disse que é o responsável? Perante ao conselho de profissional, tá? Por que isso é importante? Porque é importante eu dizer. Porque dependendo de qual perfil da empresa que você trabalha, né, que você vai trabalhar, você pode verificar qual conselho que melhor se enquadra. Então, no caso do tecnólogo de processos químicos, existem 2 conselhos, tá? Que ele pode estar que o curso solicita cadastro. Essa é a primeira coisa, né? Então, o curso de Tecnologia em Processos Químicos pode solicitar um cadastro no CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e ele pode também pedir o cadastro no CRQ, que é o Regional de Química, tá? O que eu vejo de características importantes que diferenciam um pouco os dois, tá? Em alguns aspectos eles são semelhantes, mas o que principalmente diferencia? Aquilo que é muito industrial é CREA, né? Por quê? Porque é o tal do perfil do engenheiro que eu comentei para você, né? Então, o nosso curso, ele já passou pela avaliação da Câmara de Engenharia Química do CREA Paraná. Então, quem avaliou nosso curso foram engenheiros químicos. Olha que coisa interessante, né? E eles já fizeram a liberação dos registros provisórios dos nossos egressos, né? Então, sendo necessário, né, se ele for atuar na indústria, nessa parte da gestão de equipamentos industriais, da parte de operação de equipamentos industriais, o CREA atende, né? Agora, o CRQ também tem esse perfil, mas o perfil dele é muito mais na parte da parte de fundamentação química, tá? Então, ele é muito mais lá para laboratório, para pesquisa, né? Embora também tenha a parte de industrial deles também, tá? Como que é o processo também? Lá, o CREA, aqui, a avaliação dos CREAs é regional. Então, o CREA do Paraná fez a liberação, qualquer CREA entra em contato com o CREA Paraná e tem o veredito final do CREA Paraná. Com o CRQ é diferente, o processo vai para a federal, lá para Brasília, tá? Por enquanto, a gente está aguardando ainda a avaliação do CFQ, a gente não tem, né? Então, quando tiver pronto, aí a gente faz um novo programa e atualiza. Com certeza, né? Então, a gente ainda está com esse processo em aberto, né? Então, o que eu posso dizer hoje? O aluno da Uninter de Processos Químicos, ele pode te pedir obter o registro provisório do CREA, e ainda não consegue tirar do CRQ, tá? Vai poder tirar do CRQ? Vai. A gente só não sabe quando, porque o processo está em aberto, e não sabe quais as habilitações. Porque lá no CREA, todas as habilitações de tecnólogo foram liberadas, tá? No CFQ a gente não sabe, né? Tem que esperar avaliar. Lá é uma caixinha de surpresa, vamos esperar. Poxa, mas e a empresa, né? A gente tem muita solicitação em relação ao CRQ, mas eu gosto de falar muito da minha experiência. Eu sou engenheira química e a empresa que eu trabalhava exigia que eu tivesse CREA, tá? Daí ela fala, mas você era engenheira química, chão de fábrica, mas eu fazia anotação de responsabilidade técnica de tratamento de efluentes. Eu era responsável pelo efluente que era jogado no rio. Olha a responsabilidade, né? E eu tinha essa anotação de responsabilidade técnica pelo CREA. Por quê? Porque a minha empresa estava registrada no CREA, então é muito importante ver isso, né? A única empresa está registrada, se ela está no CRQ ou se está no CREA, com qual perfil e o que ela solicita. Porque às vezes a preocupação está com o CRQ, mas a empresa quer CREA. Então, na hora de escolher também esse conselho, é bom verificar a empresa, né? O que ela prefere que você... E vai ter empresa que vai pedir os dois. Também, mas aonde eu fui, onde eu trabalhei, não. Bacana, professora, explicar, né, trazer essas informações, né, são dúvidas recorrentes, né, professora? Acho que são perguntas que surgem. E aí, professora, acho que é bacana também falar um pouquinho como que é organizado a grade, né? A gente tem... quais são algumas... Se você puder citar algumas disciplinas principais aí, né? Olha,
Eu digo assim, são etapas no curso, né? Eu vou dizer realmente, o início de qualquer curso de tecnologia não é muito animador. Por quê? Por causa que as disciplinas de base demoram a mostrar para o aluno o que realmente o curso é, né? Então, o primeiro ano, ele vai ter muita química, ele vai ter matemática, ele vai ter física, tá? A partir do segundo, ele vai começar a ter disciplinas que vão explicar como que os equipamentos funcionam. Então, tem o que a gente chama de fenômenos de transporte, que é como que movimenta o fluido, como é que tem transferência de calor, como é que funciona uma bomba, etc. Né? Depois, ele passa dessa parte de funcionamento para entender o equipamento propriamente dito. E aí ele vai para os equipamentos que estão na indústria. Né? E aí vai aprender, como eu comentei, coluna de destilação, reator, etc. E aí as finais são as mais legais, né? Daí eles falam, mas por que você deixa para o final? Porque precisa saber como é que o equipamento funciona, precisa saber quais são os equipamentos para entender os processos. E aí vem as disciplinas de tecnologia. Aí você vai saber o que é uma indústria de alimentos, o que é uma agroindústria, o que é uma indústria de papel e celulose, o que é uma indústria de cloro, uma indústria de carvão, um refino de petróleo, uma petroquímica. Aí que você vai entender todas as possíveis áreas que você vai poder estar trabalhando, né? Então, ele é dividido dessa forma e nós também temos 3 atividades extensionistas, né? Essas atividades extensionistas são atividades que o aluno aplica o conhecimento dele do curso, né? E como diz o nosso diretor, para, na e com a comunidade. Certo? Se faltou algum. Então, o objetivo é usar isso em benefício da comunidade de alguma forma, né? Então, não deixa de ser uma prática de aplicação desse conhecimento. Então, ele também faz isso 1 por ano, né? Um no primeiro, no segundo, outro no terceiro ano. Os alunos têm gostado bastante. Claro que estão podendo atuar junto à comunidade, aplicar os conhecimentos, estão gostando bastante disso. Então, esse é o perfil, né, das disciplinas que a gente vai estar tendo aí. E muitas vezes esses trabalhos até tem uma relação com objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Tem essa, acho que é, como a professora falou, para, na e com a comunidade. Então tem um pouco. E o perfil nosso, inclusive, é os temas, tá? O primeiro tema nosso é reciclagem de resíduos domésticos, né? Então, a gente trabalha muito com a parte de compostagem, com a parte de papel reciclado, com a parte de adubo, né? O aluno está no início do curso ainda, mas ele pode estar atuando com a comunidade em relação a esse tipo de reaproveitamento, a redução do lixo, né? No segundo ano, ele pode fazer várias coisas, né? Entre elas, montar um sistema de aquecimento de água solar, dar aula, são várias opções que ele tem. E no último ano, a gente listou uns objetivos de desenvolvimento sustentável para eles, e que eles têm que escolher um e fazer uma proposta de alguma atividade. Então, eles vão propor o que eles vão fazer, com quem que eles vão fazer, né? Qual é a comunidade, qual que é o propósito, o resultado e tudo mais. E aí, sim, é bem direcionado a isso mesmo. Então, professora, para a gente fechar, queria que você deixasse algumas dicas finais, então, para quem, né, deseja também ingressar no curso. Enfim, fazer o convite, acho que duas perguntas básicas para final. Acho que falar um pouquinho, só o tempo do curso e também a não obrigatoriedade do trabalho de conclusão de curso, porque é um curso tecnológico, que é uma dúvida, eu acho que é comum também. Sim. Então, vamos lá, já que você perguntou. A duração do curso é 2 anos e 8 meses, tá? Isso é devido à carga horária. A gente tem um catálogo do MEC que diz a carga horária mínima e a gente não consegue fazer num tempo menor, né? Em relação, por ser um curso de tecnologia, não tem um TCC, o TCC não é obrigatório, nem o estágio obrigatório, tá? O aluno pode fazer o estágio não obrigatório se desejar, mas não tem o estágio obrigatório, tá? As dicas que eu digo é o seguinte, venha com vontade de estudar, sabe? Eu percebo, às vezes, alunos que iniciam um curso à distância e
entendem que não vão ter, que não vão entendem que vão se dedicar menos, digamos assim, né? E um curso à distância requer disciplina, né? Requer várias características que às vezes a gente não tem. Eu não sou uma pessoa nem um pouco disciplinada para um estudo assim à distância, mas eu preciso fazer. Então, venha com vontade de estudar e de aprender, né? Então, você não está fazendo um curso para tirar um diploma, você está fazendo um curso para aprender, para evoluir, né? Essa é a palavra, acho, a evolução. Você tem que sair de qualquer curso de ensino superior melhor do que entrou. Senão, esse curso não serviu para nada, né? E para aprender e vontade de desafios, porque vai ser um desafio depois do outro, né? Eu sempre digo que no final do curso tudo melhora. Sim. Mas até chegar lá é desafiante, mas assim, nós da Uninter estamos aqui para dar todo esse embasamento necessário, sabe? Então, venham, façam um curso, vocês vão gostar com certeza de toda a estrutura, da grade curricular, né? Acessem a Uninter, lá o site da Uninter, tire dúvidas e estamos aí, vai ser ótimo, né? Ter e trabalhar com os novos alunos que estejam aí interessados. Então a gente, né, deixa esse convite, né? Falamos um pouco então de processos químicos, né, na edição de hoje do programa Sua Carreira, um programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Estivemos aqui com a professora Ana Carolina Abrantes, né, coordenadora do curso de Processos Químicos e também de Produção de Cerveja. E a gente despede, então, né, a gente trazendo essas dicas e informações importantes a respeito do mercado de trabalho, né, das atividades que esse profissional vai desenvolver, né, trazendo explicações, né, com clareza, enfim, para a gente divulgar, enfim, e trazer esse papel de proximidade com você que está aí do outro lado para poder aprender um pouco mais sobre essa profissão. Então a gente se despede do programa Sua Carreira, lembrando que os episódios ficam disponíveis aqui no YouTube, né, no Facebook e também no YouTube da Rádio Uninter, no site uninter.com/rádio e também no Spotify da Rádio Uninter. Você pode acompanhar, ouvir a hora que você desejar. Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Um grande abraço, professora. Obrigado por mais essa entrevista aqui com a gente. E a gente espera ver novas profissões, né? Falar de mais do mercado de trabalho nas próximas edições do programa. Um grande abraço, até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau.